Começamos. Bem, boa tarde a todos e todas. Estamos aqui para mais uma atividade aqui da Casa de Cultura Disso Cortes-Riedel, da Universidade do Estado do Rio de Janeiro. E hoje temos aqui conosco o professor Alquimeno Bastos, que é professor aposentado de Literatura Brasileira da Faculdade de Letras do FRJ, doutor em Letras pela mesma universidade, com pós-doutorado na área pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro, a mesma universidade que pertence aqui à Casa Dirce, né? Membro titular do PEN Clube do Brasil, da União Brasileira de Escritores e ocupante da cadeira 27 da Academia Carioca de Letras, onde coordena o Centro de Estudos Machadianos. É também detentor da medalha Minerva de Mérito Acadêmico da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Além de dezenas de artigos e ensaios na área de letras, publicou em periódicos e livros de autoria coletiva no Brasil e no exterior. Ele é autor de, como livros, A Conspiração do Talento, Castro Alves e As Cartas de José de Alencar e Machado de Assis. E A História Foi Assim, o romance político brasileiro nos anos 70 e 80, publicado no ano 2000. Introdução ao Romance Histórico, publicado pela EduERJ em 2007, e O Índio Antes do Indianismo, publicado pela Sete Letras em 2011, entre outras publicações. E hoje estamos aqui exatamente para discutir esse seu novo livro, intitulado Fontes para a Incompreensão de Machado de Assis e Outros Ensaios, né? Então eu passo a palavra diretamente ao professor Alquimeno. Por favor, professor. Muito obrigado, boa tarde a todos, a todas. Este Fontes para a Incompreensão de Machado de Assis e Outros Ensaios machadianos reúne 11 artigos, 11 ensaios produzidos ao longo de décadas de interesse redobrado pela obra de Machado de Assis e foram originalmente publicados ou em revistas acadêmicas, ou como capítulos de livros de autoria coletivas, ou até inéditos. E, naturalmente, sofreram pequenas alterações para se adequarem ao formato livro, mas nada que altere a essência dos conteúdos, as opiniões ali formuladas. Quer dizer que eu não me coloquei contra mim mesmo com o passar do tempo. Mantive algumas opiniões e até, no caso, consegui reforçá-las. O título é, como eu digo na introdução, escancaradamente uma glosa ao extraordinário trabalho do J. Galante de Souza, Fontes para o Estudo de Machado de Assis. A minha ideia seria a de oferecer aos que não queiram compreender a obra de Machado de Assis fontes preciosas, respeitosas até. Eu não fiz um levantamento exaustivo, mas acredito que alguns dos nomes, por si só, mereçam a nossa atenção, até porque também são estudos mais consistentes, como os de Silvio Romero, como o de Agripino Greco, afora algumas intervenções episódicas, mas que revelam a ideia que tais ou quais autores formaram da vida e da obra de Machado de Assis. E eu chamo de incompreensões, não porque sejam juízos negativos da obra de Machado, mas porque, no meu entender, partem de premissas erradas, a pior das quais é tentar entender a obra do autor a partir de dados da sua biografia. Não que eles sejam desprezíveis, mas a história nos mostra quantas e quantas situações em que sequer se sabe com segurança que tal ou qual obra foi de tal ou qual autor. A começar por Homero, não é? Mas também chegando a Shakespeare e tantos outros, ou fraudes bem intencionadas como a do Macpherson, que apaixonou uma Europa inteira até se descobrir, não é, a sua verdadeira autoria. Então, essas fontes para a incompreensão de Machado de Assis revelam, não é, algumas condenações que atravessaram o tempo, algumas já foram revogadas e até
revogadas, no meu entender, cometendo-se outra espécie de incompreensão, só que neste caso a favor. Mas a gente pode sucintamente dizer que a censura principal, ou uma das mais relevantes, é a do suposto desinteresse de Machado de Assis pelas questões sociais, especialmente a questão racial. Não é? Mais especialmente ainda levando-se em conta a ascendência étnica de Machado de Assis. Mas também ele foi condenado por um suposto alinhamento da paisagem brasileira, já que a sua obra não se marca pela incidência da cor local, um dos pilares de afirmação da literatura brasileira no século XIX, o que é altamente compreensível, já que se tratava de um país novo em busca de uma identidade nacional. Claro, quem sabe algo sobre Machado sabe também que ele tem um famosíssimo ensaio em que discorre sobre o assunto, não é o caso de nós trazermos aqui à baila. Uma outra acusação feita a Machado de Assis, e essa é mais surpreendente ainda, seria o seu não carioquismo. Machado, e o assunto de um dos ensaios, é normalmente mencionado como integrante de uma linhagem do romance carioca, que começaria com Manuel Antônio de Almeida, continuaria com ele, Machado de Assis, chegaria a Lima Barreto, e no século XX, talvez aceitasse Marcos Rebelo, e eu até acrescentaria já Rubem Fonseca, por conta da sua penetrabilidade, tanto nos altos escalões da burguesia, quanto no bafão, na marginalidade. Mas também é outro tópico, até porque suscita a pergunta, ou as perguntas, se efetivamente houve um romance carioca, o que caracterizaria esse romance carioca e se ele existe. Por exemplo, no caso do Marcos Rebelo, Fausto Cunha, no ensaio sobre a morte do Marcos Rebelo, decretou a morte também no romance carioca. Pelo menos o romance carioca tal qual ele teria se constituído até então. Alguns dos autores, eu cito, por exemplo, na última capa, negam a Machado a condição de romancista carioca e até mesmo de romancista ou de contista, vendo nos romances de Machado de Assis apenas um acúmulo de contos mal costurados entre si, porque faltaria a esses romances a essência romanesca do conflito, uma vez que a dicção machadiana é muito mais serena, ela não se apoia tanto, não é, nas peripécias da intriga, da história, e muito mais na interioridade psicológica das personagens. Mas negar a Machado de Assis, não é, a ambiência carioca, é um erro de percepção brutal. Existem até estudos, como do Miesetato, não é, que levanta exaustivamente todas as referências ao Rio de Janeiro, seus logradouros públicos, suas ruas, suas instituições. Então, quem queira conhecer, de certo modo, o Rio de Janeiro dessa época, terá, na ficção de Machado de Assis, um elemento comprobatório ou um adesivo, não, de referencialidade muito acentuado. No que diz respeito à técnica, à obra propriamente dita, no seu aspecto de criação, também é negada a Machado de Assis originalidade, porque os seus procedimentos discursivos, como o uso do humor, da ironia, seriam apenas imitações de autores estrangeiros. Se Romero chega ao extremo de negar não apenas a Machado de Assis, mas a qualquer autor latino, amparado em Tende, não é, a possibilidade de produzir humor, porque essa seria um traço privativo dos povos nórdicos, em especial dos ingleses, de modo que era necessariamente artificial qualquer pretensão humorística, e neste caso Machado de Assis seria desqualificado
como um imitador de segunda classe, não é? Também a técnica machadiana da suposta hesitação, do ir e vir, do chamar o leitor aparentemente para a cena da própria escrita, também seria apenas uma imitação. E Machado, a gente sabe que no prólogo do Brás Cubas já cita 2 ou 3 autores, como Sterne, como Stendhal, Xavier de Mestre, não é? Provavelmente se precavendo contra eventuais censuras que viessem a ser feitas. Ele está dizendo, olha, eu estou intencionalmente trabalhando na linha desses autores, não porque eu não tenha a condição de um discurso de originalidade, mas porque quero assim fazer. Tanto que as Memórias Póstumas de Brás Cubas produziram um impacto muito grande, a ponto de algumas pessoas, como o Capistão de Abreu, perguntar se aquilo era um romance. Quer dizer, a originalidade das memórias não está só no conjunto da obra de Machado de Assis, mas da própria literatura brasileira praticada até então. Correto? Mas mesmo essa singularidade, em alguns autores, alguns críticos de Machado de Assis, negaram. Então eu tento um apanhado que seja representativo dessas incompreensões. Quando eu falei, por exemplo, do problema da do suposto absenteísmo político de Machado de Assis, que é o objeto de um dos ensaios sobre Esaú e Jacó, eu disse aqui que chegamos ao exagero oposto de, como no John Gladstone, ver na obra de Machado de Assis uma espécie de contraparte fatal da própria trajetória do povo brasileiro, extensivamente pode-se dizer que da história do Brasil. Então são feitas ilações que também, no meu entender, são incompreensões, mesmo que a favor. Por quê? Porque, ora, é evidente que o romance do século XIX, em sua maioria esmagadora, foi testemunha, foi depoimento da sociedade na qual aqueles autores viveram. Não havia necessidade nenhuma, mas alguns até formularam com toda nitidez um projeto. Zola, com o ciclo do Rougon Macaco, o nosso Luiz Azevedo teve essa intenção. Os seus romances Cortiço, Casa de Pensão, seriam etapas do percurso dessa sociedade brasileira. Essa, sem dizer que era o seu projeto, também o fez com relação à sociedade portuguesa. E a argúcia de Astor Gildo Pereira logo percebeu que Machado foi um romancista do segundo reinado, porque nenhum outro romancista nos conseguiu dar uma representação tão abrangente da sociedade brasileira, do qual a Memórias Póstumas de Brás Cubas é um exemplo perfeito e acabado. Então eu também acho que não é o caso de, para negar o suposto desinteresse de Machado de Assis pelas causas sociais, cair no exagero oposto de ver na obra dele toda essa contraparte. Porque isso é um traço do grande romance ocidental do século XIX, independentemente de o autor ser romântico ou ser realista ou até naturalista. Era impossível a esses romancistas se ausentarem do meio em que eles viveram. Ainda ontem mesmo eu estava estava vendo num canal chamado Cinema Livre, um filme que se chama A Vida de Émile Zola. Não é toda a vida, mas focaliza o caso Dreyfus. E olha que foi provavelmente a primeira intervenção de um intelectual com peso do seu nome em favor, não é, da correção de uma injustiça social. E, no entanto, Zola passou a história como um romancista frio, no sentido, por quê? Preocupado com a descrição. Mas, deste caso, as duas dimensões se misturaram. Pois bem, então eu gostaria agora apenas de dar uma notícia muito breve de alguns dos outros ensaios, para que eu possa ouvir as abalizadas opiniões dos
nosso ilustre poeta Adriano Spínola, do nosso ilustríssimo José Luiz Jobim. Bom, o segundo ensaio toca na questão da música, na obra de Machado de Assis, com base principalmente em 4 contos. Nesses contos, nós temos em 3 deles um músico como protagonista. E a constante é a insatisfação com o próprio resultado do seu trabalho. No mais conhecido deles, que é provavelmente Um Homem Célebre, o Pestana é um compositor de polcas de grande sucesso. Mas ele não quer deixar o seu nome como autor de polcas. Ele quer chegar à posteridade como autor de uma obra erudita, como a de Chopin, Beethoven, Mozart, né? Só que ele luta com as injunções do mercado. Os editores, cuidado com editores, né? O seu editor o obriga a trocar o nome da primeira polca que fazia sucesso, que ele pretendia que fosse Pingos de Sol, por uma ou outra das seguintes sugestões: A Lei de 28 de Setembro ou Candongas Não Fazem Festa. Ele pergunta, mas o que quer dizer candongas não fazem festa? O editor, nada, mas vende. Vejam como Machado já está atento a esse mercado cultural embrionário, não é? E representa, né, uma relativização das ambições do artista. Eu acho, como em outros ensaios, que isso se integra a uma visão mais ampla da vida como irrealização, como falha. Quer dizer, a música não é incidental, ela não está ali apenas como um dado. Vai aparecer em outros contos, em outros romances, mas nesses contos é um elemento fulcral. Sem essa referência à música, o conto perde todo o sentido. Não fosse a angústia do Pestana, ele poderia se contentar com o sucesso efêmero, mas não é isso que ele quer. Ele visa a posteridade. E ele sofre muito com isso. Um terceiro ensaio é justamente sobre as memórias póstumas de Brás Cubas. E aí eu defendo que se trata, sim, de um romance realista, porque, no meu entender, o que é necessário é alargar o conceito do realismo, escapando das amarras da verossimilhança. Porque verossimilhança, como o nome o indica, não é a verdade, mas o que parece. Tanto o que parece pode ser verdadeiro, quanto pode não ser. E, aliás, Aristóteles já dizia isso, a quem nós podemos atribuir, dar o crédito de fundador do conceito de verossimilhança. A verossimilhança, como um pilar do realismo, ela é realmente violada no prólogo, onde nós tomamos conhecimento de que o autor do texto morreu. Ele é um defunto autor, não um autor defunto. Mas e o resto? O que nós temos a partir daí? Se nós pegarmos a história, nada ali ultrapassa os rigorosos limites da verossimilhança. Apenas nós, leitores, sabemos que Brás Cubas já morreu. Ele não volta do túmulo, não interage com os vivos. Então, na verdade, isso é um pórtico para que nós tenhamos acesso a uma visão cáustica daquela sociedade, dada não por uma vítima, que teria todos os direitos de ser rancoroso, mas por um beneficiário. Brás Cubas se orgulha de jamais ter ganhado o pão com suor no próprio rosto. Menino mimado, adolescente ainda mimado, jovem, dissipador da fortuna paterna, depois joguete das ambições do próprio pai, amante, não é? Até a sua morte. Nada aí ultrapassa os rigorosos limites da verossimilhança, nem o delírio, porque já é apresentado como delírio, quer dizer, uma privação momentânea da razão. E tudo que acontece no delírio,
a viagem nos tempos a bordo do rinoceronte, no final perde de intensidade, tudo vai minguando até o próprio rinoceronte, que aparece como um inocente bichano, um gatinho que está brincando com uma bola de papel. Um sultão. Sultão. O nome também já é irônico, né? Mas é assim mesmo. Então, eu acho que o romance respeita as premissas do realismo, porque nos dá da sociedade que ele representa uma visão não idealizada e também não uma visão apenas negativa, porque existem os elementos de conflito, correto? De modo que eu afirmo sim, para mim, que as Memórias Póstumas de Brás Cubas são um romance realista no essencial, porque eu também acho que o realismo de Machado de Assis era exatamente seletivo. Ele não tinha pretensão inventariante de tudo mostrar. Um terceiro, não, já um quarto, então se eu pulei um não tem importância. Dom Casmurro e Bentinho, A Fruta e a Casca, eu me amparo naquela reflexão final do narrador, quando ele se diz convencido da culpa de Capitu, dizendo que a Capitu da Glória já estava dentro da do mata-cavalos, como a fruta dentro da casca. De passagem, eu devo lembrar aqui que essa afirmação aparentemente tão peremptória, ela é matizada logo a seguir, quando mesmo o narrador diz assim: Jesus, filho de Sirach, se soubesse dos teus ciúmes, não é? Como é que é? Se soubesse dos teus ciúmes, eu diria que para tomar cuidado para que a sua mulher não aprenda contigo a malícia. Quer dizer, de certo modo, ele diria que o interesse de Capitu por Escobar teria sido plantado pelo próprio Bentinho, ao exaltar as qualidades do Bentinho. Tá, mas isso é um outro ponto. O que eu quero dizer é que nós temos aí, como, digamos assim, a lei da construção, a dualidade. Começa pelo Dom Casmurro, que não é o nome do protagonista. É um apelido irônico dado por um jovem poeta que não se conforma com a reação do Dr. Bento Santiago, que dorme quando o rapaz está lendo os seus poemas. Isso não soa muito familiar, né? Quantas vezes a gente tem vontade também de dormir, e quem tem um pouquinho mais de idade deve lembrar dos áureos anos 1970, quando aqueles poetas do mimeógrafo, adentravam algum restaurante com os seus poemas, não é? Então esse jovem estava em busca, pelo menos, da consagração precária, e o Bento Santiago reage dessa maneira. Mas quem é Dom Casmurro? É o Dr. Bento Santiago. E quem é o Dr. Bento Santiago? Ninguém o trata dessa maneira. Ele é Bentinho, apelido familiar, não é? Ora, isso no plano onomástico já impõe uma cesura muito importante. Aparentemente, nós temos o depoimento de um homem maduro que diz que foi o seu projeto atar as duas pontas da vida e restaurar na velhice os encantos da juventude. Eu digo que isso é mais um engodo. Ele, na verdade, não quer retratar, não quer atar as duas pontas da vida. Ele quer mostrar o fracasso de qualquer tentativa de atar as duas pontas da vida. Porque em todas as tentativas que ele faz, primeiro indo à casa onde ele passou a juventude, e usando o recurso da hipálage, ele disse que a casa não reconheceu. Depois ele reconstrói a casa com móveis, quadros, mas diz ele faltava o essencial, que era ele mesmo. Então, eu acho que Dom Casmurro, se nós aceitarmos que esse homem hoje é Dom Casmurro, ele projeta sobre o passado uma sombra malévola, porque ele não nos permite sequer que nós torçamos para que o romance de Bentinho e Capitu dê certo. Logo de cara a gente fica sabendo que deu errado. Quer dizer, não dá nem para nós nos iludirmos, torcermos. E quando ele
recupera aqueles momentos idílicos do beijo, ele sempre acrescenta uma nota amarga. Até a noite do casamento, ele diz assim: pois bem, sejamos logo felizes. E gasta apenas um capítulo de algumas poucas linhas para narrar aquela noite. Vamos dar uma ligeirinha. Por quê? Porque ele nunca deixa de ser Bentinho, assim como Bentinho já é potencialmente Dom Casmurro. Então, se a Captura da Glória já estava dentro da mata-cavalos, com uma fruta dentro da casca, Dom Casmurro também já estava dentro de Bentinho, com uma casca que mal recobre a fruta. Mais um. O corpo metonímico. Erotismo em Machado de Assis. Todo mundo conhece a celebrada metáfora dos óleos de ressaca, ou dos óleos de cigano oblíqua e dissimulado. Mas a primeira vez que essa metáfora é apresentada, ela está num contexto metonímico, porque o fascínio desses óleos é tão grande que, diz o narrador, ele procurou fugir. E se refugiou onde? Nos braços, no cabelo, nas outras partes da anatomia feminina. A figura feminina em Machado de Assis não é apresentada como um todo. Se nós nos lembrarmos da abertura do Senhora, há anos raiou no céu fluminense uma nova estrela. Aí ele diz que era a deusa, que era isso e mais aquilo. Quer dizer, a metáfora, uma visão abrangente. A metonímia é a miudeza. Então, todas as personagens femininas de Machado de Assis se caracterizam por um aspecto peculiar da sua anatomia. A dona Severina, né? De uns braços, é Severina? Bom, pelas quais o jovem Inácio se apaixona, não é? Ela, quando percebe o interesse e quando ela comete o pecadilho de beijar o jovem, supondo que ele está dormindo, ela se pune de uma maneira muito peculiar. Ela passa a usar mangas compridas. Quer dizer, ela não é culpada. A culpa é só dos seus braços. Ela não é toda culpada. A culpa é dos seus braços. Que azar ela ter braços magníficos, como os de Capitu, que Bentinho ficava doido porque os homens estavam interessados nesses braços. Então eu também acho que esse processo de particularização metonímica responde ao mesmo procedimento de concepção da vida como irrealização, como falha. Porque eu defendo que o erotismo, ele é não apenas uma antecipação da sexualidade, do sexo, mas impeditivo. Então, por exemplo, na Missa do Galo, todo o encanto está na atmosfera, nada acontece. Né? Nada acontece. Portanto, se nós pensarmos, se formos torcer por um final assim, abrangente, né? Agora sim, agora vai. A dona Conceição, né? Já traída pelo marido, que tinha aquele eufemismo das quintas-feiras, mas não acontece. Correto? Bom, então, há outros ensaios, não é? Já mencionei ligeiramente a questão da linhagem carioca, no Esaú e Jacó, não é? Em que a República e o Império são colocados, não é? Como alternâncias epidérmicas. E a gente sabe que, de fato, não houve uma transformação, uma alteração da sociedade brasileira. Isso está extraordinariamente manifestado, principalmente no episódio da tabuleta do Custódio, quando ele está preocupado não com as consequências do fato político de um regime ter mudado. Vocês sabem que ele mandou suspender a reforma para Inudê, que a confeitaria era do Império. Então ele se aconselha com o conselheiro que é o Aires. Então muda para confeitaria da República. Mas se a República não vingar, volta para confeitaria do Império. Mas se os republicanos empastelarem a minha confeitaria, só falta o conselheiro dizer assim, ó, não posso dizer isso agora não, né? Então bota a confeitaria do Custódio, pronto, resolve o problema.
Mas o custódio é aquilo que o historiador chamou de a perspectiva bestializada do povo, no sentido de que ninguém estava entendendo o que estava acontecendo. Essa de Queiroz, lá de Portugal, zombou, né? Imaginou um amanuense redigindo lá um texto e tal, e na hora de colocar Sua Majestade Imperial, alguém chega e diz, olha, a República foi proclamada. Aí ele troca e acabou. Quer dizer, uma mudança epidérmica. Assim como no Esaú Jacó, os convidados do último baile fiscal comparecem ao primeiro baile da República. Assim como Pedro e Paulo, um era republicano quando vigorava o Império. Proclamada a República, o monarquista diz, olha, a República não é tão ruim assim não quanto eu pensava. E o republicano diz, essa não é a República dos meus sonhos. E essa alternância, essa rivalidade, predita pela cabocla do Castelo, que diz que eles vão ser rivais a amor, quer dizer, desde as origens, ela se corporifica até na dimensão do amor. Porque eu digo, Flora não é a mulher por quem os dois brigam. Ela é a mulher em quem os dois brigam. Ela é como se fosse uma estação naquele percurso. Eles brigavam em criança, brigavam como adultos e, de certo modo, brigavam pela Flora. E ela era quem? A República ou o Império? Não faz muita diferença. Porque ela, de qualquer maneira, como disse com outras intenções um crítico, é o mito da hesitação. E ela morre gloriosamente sem se definir por um ou por outro. Então, no Esaú Jacó, o que eu defendo, porque o romance onde o que eu chamo de matéria de extração histórica é mais evidente, porque está tudo lá, até uma personagem, né, se refere aos fatos a partir de referências políticas. Foi no gabinete X. Né? Os dois gêmeos, um diz assim, eu nasci, aí ele usa uma data cívica relativa ao Império. O outro diz, eu nasci, usa a data relativa. Então é tudo colocado de uma maneira a esvaziar aquela retumbância rouca que a história oficial teria dado a essa quartelada ao golpe de Estado. Não que eu esteja defendendo o regime monárquico, mas é que nós sabemos que foi efetivamente isso. Nenhuma outra representação da realidade histórica do Brasil é tão contundentemente grave quanto essa que aparece no Esaú Jacó. E o nosso conselheiro Ares, é o título do meu ensaio, vai almoçar tranquilamente lendo Xenofonte. Quer dizer, indo buscar lá no autor antigo, não é? E ele mesmo, sem ter certeza do que acontecera, corrige o criado, quando o criado, a gente sabe como são essas coisas, né? Começa logo a falar em não sei quantas mortes, ele disse, não houve nada disso. Tá? Sem que ele tivesse efetivamente material. Pois bem, gente, então é esse o trabalho que eu deixo à consideração de todos aqueles que se interessam pela obra de Machado de Assis, e agora eu vou disciplinadamente ouvir a sabedoria dos meus ilustres convidados. Muito obrigado. Pega uma aguinha para ele aqui. Aproveita e pega uma para mim também. Bem, então, seguindo a nossa sequência de trabalho aqui, vamos passar a palavra para o professor Adriano Espínola, da UFRJ, que então vai fazer as suas questões e observações. Por favor, professor. Muito obrigado. Boa tarde a todos. Eu gostaria, em primeiro lugar, de agradecer o convite do Alquimeno Bastos para aqui conversar com ele a respeito do seu livro, ao lado também deste outro grande mestre, que é o Zé Luiz Jobim, e para falar sobre esse livro recém-publicado dele, Fontes para a Incompreensão de Machado de Assis e outros ensaios machadianos. Talvez eu deva relembrar aqui o fato de que, talvez em 1988 ou 89, eu participei de um concurso na Universidade Federal do Rio de Janeiro, de literatura brasileira, e teve um camarada que tirou o segundo lugar, né? Eu fiquei em terceiro.
E eu perguntei a alguém quem era a pessoa que tinha tirado o segundo lugar, aí esse amigo de lá me descreveu dizendo que era uma pessoa muito competente, muito séria, e que lembrava fisicamente muito Machado de Assis. E que ia, às vezes, até de Poncenet para as aulas lá da universidade. Né? Era o Alquimeno Bastos. Né? É claro que vocês já deduziram isso. Né? Para completar, a piada é porque essa afirmação é muito comum, mas eu costumo retrucar, que se eu pareço com Machado, mas eu escrevo melhor. Pelo menos piada eu faço melhor. E eu tive a sorte depois de ser a sorte e a honra de ser também aluno do Alquimeno Bastos, já no curso de doutorado, né, na década de 90, né? Não me lembro bem o ano, mas fui aluno dele. Ele deu um curso muito bom sobre o indígena na literatura brasileira, a representação do indígena na literatura brasileira. Eu cheguei a escrever um ensaio para ele, né, chamado Visões do Corpo, Paraíso e Inferno na Terra de Santa Cruz. Eu coloquei no meu livro, recém-publicado, chamado Cego Trapezista, e dediquei naturalmente ao mestre Alquimeno Bastos, e merecidamente, porque ele fez algumas sugestões, né, que eu acatei e ampliei um pouco mais o meu trabalho. E o cego não sou eu. E eu quero dizer que o Alquimeno agora, a semelhança que é fenotípica, física fenotípica, é também intelectual, né? É intelectual porque existe uma grande identidade, uma grande proximidade, um grande conhecimento dessa figura extraordinária que foi o Machado de Assis. Né? Tanto que ele escreveu não só esse livro, eu trouxe aqui e pegou água. O que foi? Água aqui no meu livro que eu ia mostrar. Vazou aqui. Esse livro que ele publicou em 2018, Machado de Assis, A Poética da Moderação. A Poética da Moderação. E continuando, justamente esse mergulho identitário crítico, né, sobre Machado de Assis, né, agora fontes da incompreensão. Né? E ele agora se parece mais ainda, né, com o Machado, aí no início do século XX, é muito parecido. Ele me faz lembrar o personagem Zelig do Woody Allen, que aí em 1983 ele tinha o dom, né, de se parecer com a pessoa que ele admirava, que ele se aproximava. Né? Então tem a impressão que acontece isso com o nosso Alquimeno Bastos. Né? Naturalmente, isso é uma nota de humor, né, para dizer que Alquimeno Bastos, com isso, com os estudos que ele fez a respeito do Machado de Assis, né, não só nesses dois livros, mas noutros também, como a literatura brasileira de extração histórica. Você tem um belo capítulo sobre Esaú e Jacó, mostrando, né, a historicidade, né, no plano da narrativa de Esaú e Jacó. Eu posso dizer com segurança que hoje o Alquimeno Bastos é, sem dúvida nenhuma, um dos maiores intérpretes da obra e da vida de Machado de Assis. É impressionante o conhecimento, a pesquisa seríssima que ele fez, a leitura exaustiva de toda a obra de Machado e da sua vida também. Né? E o Alquimeno é isso. Por exemplo, aqui nesse livro primeiro, A Poética da Moderação, é interessante porque eu acho que são duas obras complementares. Vejam que aqui o Alquimeno nos mostra o Machado de Assis crítico literário e crítico de teatro, sobretudo, né? E aqui criticado. Né? Então são duas faces, né, do Machado de Assis. Ele como crítico, atuou também como censor do Conservatório Dramático, né? E ele faz aqui sobretudo a crítica, né, aos poetas daquela época, mas também, né, de um escritor como José de Alencar, que ele admirava muito. Né? Sem falar também na conhecida crítica que ele faz a essa de Queiroz depois. Né? Então, é um crítico
você aí mencionou indiretamente também autor do Instinto da Nacionalidade, né? Que ele teoriza, até hoje é um texto que eu diria até de uma atualidade plena, né? Apesar de ele ter escrito muito jovem, mas com uma lucidez impressionante, né? Com relação à questão da nacionalidade, né? Sobre a qual ele será, como você bem lembrou, acusado, né, de não ter incorporado, de não ter expressado na sua obra, né, a realidade brasileira, as grandes questões sociais e políticas do seu tempo, né. É uma acusação que você demonstra muito bem, absolutamente falsa, né. Ele teria se abstraído ou teria sido indiferente, né, às grandes questões sociais da sua época. Isso não é verdade, como você demonstrou bem, né? Mas, voltando agora ao livro Fontes para a Incompreensão, né? O título é surpreendente, né? Mas já deixa a gente um pouco assim. Então agora, de fato, eu vou incompreender Machado de Assis, né? Não vou entender mais, mas é o contrário. Ele está mostrando aqui, sobretudo no primeiro ensaio, que ele já aqui já comentou, já falou, né? Ele elenca uma série de autores, né, que falaram mal, que fizeram sérias restrições à obra de Machado de Assis, né? Sérias e até, eu diria, hilariantes, né? Algumas não têm o menor cabimento, né? Mas, enfim, é impressionante. Aliás, até o Josué Monteiro tem um livro, né? Os Inimigos de Machado de Assis. É impressionante como um homem, né, da envergadura artística e moral, né, do Machado de Assis, neste país, né, recebeu pedradas de tanta gente boa, né? Isso a respeito de ter sido um caso raríssimo de consagração em vida. Em vida. Machado foi consagrado em vida. Talvez por isso, né? Talvez por isso. Quanto maior a árvore, mais evidente ela fica, é mais... Eu cumprimentei aqui a mesa, mas quero aqui também cumprimentar o mestre João César, também Castro Rocha, a Bluma, que eu conheço, e o grande editor, que é o Carlos Barbosa, né? Meus amigos, mas estamos aqui conversando, né? O Alckmin já falou aqui um bocado. Olha quem chegou, o presidente da Academia Carioca de Letras, Sérgio Fonte, é ele. Chegou aqui para prestigiar esse nosso encontro, essa nossa conversa, esse nosso bate-papo a respeito a respeito de Machado de Assis. 40 livros. É verdade. Bom, a proposta até, aliás, até o Luiz falou, né, eu fui aluno do Alckmin, como disse agora, ele é meu confrade da Academia Carioca de Letras, né? E assim que ele entrou e ingressou na academia, ele quis logo inaugurar o Centro de Estudos Machadianos. E assim o fez, naturalmente, o aceito de toda a diretoria, né? E ele tem feito um trabalho todo semestre, né? Ele promove palestras a respeito de Machado de Assis, ele falando ou então convidando outras pessoas para debater a obra do bruxo do Cosme Velho, né? É curioso que me parece, eu posso estar errado, que a Academia Brasileira de Letras não tem um centro de estudos machadianos, né? A Casa de Machado de Assis, né? E nós lá temos na Academia Carioca. Mas eu estava falando de que, sim, que ele elencou uma série de críticos, né? Desde a época de Machado, como por exemplo o Silvio Romero, né, que escreve um livro atacando o Machado de Assis, né, e que ele fica mais ou menos indiferente, né, àquele ataque do Silvio Romero, né. Eu li não sei onde que foi uma espécie de vingança do Silvio Romero. Ele teria sido criticado por Machado de Assis, né, ao lançar um livro de poesia. Ele não era coisa nenhuma. Uma daquelas resenhas que o Machado fez sobre a nova geração, obviamente ele fala do Silvio Romero e diz que o Silvio Romero
Não era poeta. Pois é. Aí ele se ligou dizendo que o Machado não era nem contista, nem romancista, e falando do Machado, falando do Memórias Póstumas de Brás Cubas. Silvio Romero é um caso à parte. Ele tenta nos convencer que Tobias Barreto era mais Tá? Mas do que Castro Alves. Ele Ele diz assim, em determinado momento, ele não é assim como Gonçalves Dias, não é assim como fulano, não é assim, mas ele é tudo o que esses outros são. É impressionante, né? Agora, aí o Silvio tem até uma expressão que eu achei curiosa com relação a Memórias Póstumas de Brás Cubas, porque ele disse que foi uma espécie de espiritismo literário, né? Que o morto lá desce e tal e começa a redigir a sua história, espiritismo literário, né? É coisa curiosa essa expressão e engraçada do Silvio Romero, né? E isso nos faz, né, justamente colocar a questão que já o Alckmin mencionou aqui, do realismo da obra de Memórias Póstumas de Brás Cubas, né? Que começa com um capítulo absolutamente fantástico, sobrenatural, né? Como é que é? Então, começa assim, de forma sobrenatural, mas depois mergulha no realismo total, que você muito bem reforça na sua análise da obra, né? A obra, sim, é realista. Esse recurso machadiano, né, a meu ver, faz com que ele adquira uma espécie de olhar panótico, né, totalizante da existência, né? Desde o seu nascimento, desde a sua morte ao seu nascimento, né? E faz com que ele também adquira um olhar de distanciamento e de sinceridade, até brutal, para dizer tudo, né? Tudo de maneira livre, e porque ele está morto, né? O defunto autor, né? O narrador, né? Então ele pode dizer as coisas, né, bem realmente, com toda a sinceridade possível. E a sinceridade aí, no caso, é justamente aquela faca que ele fala em certo momento, né, que adentra o miolo do cérebro dos personagens, né? Quando ele se refere, por exemplo, ao negro Prudêncio que está açoitando um outro negro que ele vê no valongo, né? Aí ele lembra das chicotadas, das pancadas que ele deu no negro Prudêncio. Ele parecia agora estar transmitindo a um outro essas mesmas pancadas, né? Aí ele prega essa metáfora, né, da faca do raciocínio adentrando na alma, né, daquele personagem. E ele vai fazer sobre tudo isso, né? O realismo psicológico, né, já tão decantado e sabido de Memórias Póstumas de Brás Cubas. Agora, interessante também que você toca nisso, que a crítica social que o Machado de Assis opera em Memórias Póstumas de Brás Cubas é interessante, que é um personagem da classe dominante. Você já falou aqui, é um rentista, é um cara que diz a certa altura, né, que teve a graça de não ganhar o pão com o suor do seu rosto, ele herda tudo, é um bom vivant, né? Vai estudar na Europa e tudo mais, né? Mas é a partir lá de cima, justamente, das suas indiferença, do seu cinismo, da sua superficialidade, até quando ele se torna político, ele propõe o projeto do Barrete, tudo aquilo, né? E sobre tudo tem um capítulo especialmente em Memórias Póstumas de Brás Cubas, que eu reputo, que ali se instaura uma crítica social à escravidão de maneira exemplar. Quando ele elogia o cunhado, é o verdadeiro Contrim, né? Eu acho que é o capítulo 123, salvo engano, né? Aí mostrando como o camarada, né, que traficava e comprava escravos. Eu conheço bem a obra, até o capítulo ele sabe citar. E ali está, ele fica elogiando, e o cara se gaba, o Contrim, de fazer obras caridosas e tudo e tal, né? E mostra ali o cinismo, né, da classe dominante que está explorando
né, ali e está até com crueldade, né, se servindo do regime escravocrata, né? E ali está embutida, eu diria, uma crítica realmente feroz, né, sutil, né, como costumava realizar Machado de Assis, né, não ostensiva, né, não era o estilo do Machado de Assis, não era esse, né? E você demonstra já em Esaú e Jacó como os grandes momentos da vida pública brasileira aparecem no romance, né? Ele integra, né, no romance, como por exemplo a Lei do Ventre Livre, a Proclamação da República, né, a Guerra do Paraguai, né, os governos de Marechal Deodoro, né, e o outro, o seguinte, o Floriano, tudo aquilo se encontra, né, também no Esaú e Jacó, né? Mas eu falei aqui do Silvio Romero, né? Mas o que me chamou também a atenção, há outros também críticos, mas eu acho que não tem muita importância que você elenca, né? Como por exemplo, eu nunca ouvi falar desse camarada, da obra desse camarada aqui, Emério dos Santos, Emetério dos Santos, né? Mas tem do Lima Barreto, importante. Tem as ressalvas do Lima Barreto, a obra de Machado de Assis. Isso aí é importante. Né? O que é que o Lima Barreto diz? Transcrito por você, pesquisado por você. Diz que Machado foi falso em tudo, não tem naturalidade, inventa tipos sem vida e indiferente às questões sociais. Homem de sala, sem uma grande, larga e ativa visão da humanidade e da arte. Pessoalmente, ele detestava Machado, segundo seu biógrafo Francisco de Assis Barbosa. É isso que escrevi, isso é você, né? Mas essa crítica do Lima Barreto realmente é importante. É importante, né, porque ele se propõe, né, a justamente expressar, né, essa condição social, né, dos humilhados e ofendidos, digamos assim, a vida suburbana e tudo, com mais sangue, com mais verossimilhança, né, com mais força, né? É importante essa crítica do Lima Barreto. Uma outra também que me chamou a atenção é a do Mário de Andrade, já no século XX, né, que você vai repetir lá no capítulo dos modernistas de 22, o que eles falaram sobre Machado de Assis, né? Bom, o do Mário de Andrade, o Mário de Andrade começa dizendo que tem antipatia pelo Machado de Assis, detesta o tipo, não gostaria de conviver com ele. Começa por aí, né? Acho que ele não tem humanidade, que ele seria desagradável, né? E aí depois ataca a obra, né? Nega que ele é o maior contista da literatura brasileira, porque ele não está atento à psicologia da essência do conto. Depois ele nega que é romancista também, né? Quer dizer, ele procura, de certa forma, diminuir a sombra, a grandeza de Machado de Assis, né? Mário de Andrade, com toda a sua lucidez, né, faz essas restrições sérias, né, a Machado de Assis, né? Esses dois autores, que são criadores também, os outros são críticos, né? O Mário de tem também, tem o Oswaldo de Andrade, mas isso é um pouco mais lá na frente, né? Um pouco mais na frente, né? Tem o Agripino Griego, que é crítico também, que você já falou, né? Então vamos parar aqui. Eu já tinha que sair mais cedo, por isso que eu peguei o autógrafo dele. Me desculpa. Olha, que escreve um livro, né, em 1960, 59, 60, né, para justamente também atacar, né, todos os gêneros, né,
que Machado de Assis atuou, né, na poesia e tal, né? Mas o que me chama a atenção também são as críticas do Lima Barreto, do Mário de Andrade, um pouco do Oswaldo de Andrade. Ele não bate tanto, mas com aquela ironia dele, o Oswaldo de Andrade também diz que Machado funcionou, fez a sua obra porque tinha a Carolina e o emprego público garantido, né? Então foi a Carolina e o emprego público, né? Ele que era um burguesão, que ele que era rico, Marco, Oswaldo. É como se para escrever uma verdadeira pessoa, né, não pudesse ser bem casado, né, bem casada e não pudesse ter um bom emprego, né, pô, né? Mas ele fala da ironia também de Machado, né? Ele também é um cara irônico, né? Mas depois tem um outro grande escritor brasileiro, o Alquimene, que você não colocou, que me chamou a atenção quando eu li a restrição que ele faz a Machado. Eu vou ler para vocês aqui o que ele diz, esse escritor, sobre Machado de Assis. Não pretendo mais ler Machado de Assis, a não ser nos seus afamados contos. Talvez também o começo de Dom Casmurro, do qual já li crítica que me despertou a curiosidade. Não pretendo mais lê-lo, por vários motivos. Acho antipático de estilo, cheio de atitudes para embasbacar o indígena, lança mão de artifícios baratos, querendo forçar a nota da originalidade. Anda sempre no mesmo trote pernóstico, o que torna tediosa a sua leitura. Há trechos bons, mas mesmo assim inferiores aos dos autores ingleses que lhe serviram de modelo. Quanto às ideias, nada mais do que uma desoladora dissecação do egoísmo. E, o que é pior, da mais desprezível forma do egoísmo, o egoísmo dos introvertidos inteligentes. Bem, basta, chega de Machado de Assis. Vocês sabem dizer de quem? Guimarães Rosa. Guimarães Rosa. Caramba, Guimarães Rosa. Guimarães Rosa. Meus amigos, quando eu li essas três restrições, quando eu li essas três restrições, eu me lembrei de imediato da angústia da influência do Harold Bloom, né? Do Harold Bloom. E o Harold Bloom, essa obra se tornou muito conhecida, ele publica nos Estados Unidos em 1971, mas editada aqui pela Imago em 1983, salvo engano, né, Jobi? Você que sabe. Foi no início dos anos 90, 92. Acho que é 83, né? Mas esse famoso ensaio do Harold Bloom diz o seguinte, né, entre outros aspectos, né, que ele fala sobretudo de poetas, os poetas fortes, mas a gente pode naturalmente, né, estender isso e considerar todo grande escritor ou todo grande artista, de um modo geral, né, é uma reação aos escritores ou aos artistas que o precedem, né, todo novo poeta que o precede, né. A angústia da influência resultaria de um ato complexo de leitura errônea, uma interpretação criativa, uma má interpretação poética. Aí, quando esses autores que criticam Machado justamente erram, porque é uma leitura, é uma interpretação, vamos dizer assim, interessada, né? Interessada, ou pessoalmente interessada, né? Sobre a sua ótica, né? Mas essa interpretação errônea, paradoxalmente, vai geradora de criatividade e originalidade por parte do outro poeta forte. Diz ainda o Harold Bloom,
na página 43, quem tiver a obra brasileira traduzida, está lá, que ele diz, que afirma que esse primeiro movimento, que ele denomina de Knamen, que é o termo que ele traz lá da Grécia, que é a desleitura ou a desapropriação literária, representa um desvio, um movimento corretivo em sua própria obra, sugerindo que a obra anterior foi acurada até certo ponto, mas deveria então ser desviada precisamente na direção em que se move a nova obra. Aí eu penso aí no Guimarães Rosa, né? No Guimarães Rosa, que vai fazer essas correções ou essas faltas, essas lacunas da obra de Machado de Assis e colocar na sua obra, evidentemente, né? Assim como o Lima Barreto, assim como talvez o Mário de Andrade. Foi o que eu pensei na hora quando eu li, sobretudo, né, essas restrições desses grandes também criadores, né, Agora, a obra do nosso Alquimeno não se restringe apenas, né, a elencar os críticos de Machado de Assis e, naturalmente, a rebatê-los com muita cuidado, com muita razão, com muita base, né? O Alquimeno é um defensor de Machado de Assis, como todos nós somos, aliás, né? E essas críticas são infundadas, né? Em grande parte, até, como eu disse aqui há pouco, né, a partir desses grandes escritores também, né, são críticas, críticas que interesseiras, né, digamos assim, ou parciais, ou que querem levar para a criação da sua própria obra, né? Mas, como eu disse, esse é o primeiro capítulo, e a obra do Alquimeno, né, abrange diversos outros capítulos interessantíssimos. Ele fala também, né, dos autores modernistas de 22 que fizeram restrições, estou me lembrando agora, né, o Machado de Assis, além do Mário de Andrade, que você de certa forma repete, né, aqui nesse capítulo, as críticas feitas por Mário de Andrade, mas também você lembra o Cassiano Ricardo, né, desejoso da brasilidade, né, que acha que faltou ao Machado de Assis, né, uma acentuada brasilidade, né, e ele vai por aí, depois do Martim Sererê, né, esse nacionalismo dele, né, tão arraigado, né, vai acabar tendo um viés político integralista, né? Não é por acaso que também, né, hoje nós temos esse viés, né, tão nacionalista, a camisa verde e amarela por aí, né? Esse viés é também integralista, fascistoide, né? Não é verdade? E o Cassiano Ricardo faz essa restrição ao Machado de Assis, né? E o outro que você também lembra, o Alquimeno, é o Ronald de Carvalho, né? Como é que chega a falar a favor? Mas, meus amigos, o Alquimeno também, claro que eu vou procurar sintetizar, terminar logo a minha fala, tem também um outro capítulo muito interessante, que ele fala da proximidade do Machado e Alencar, José de Alencar, né? Aí eu fiquei, esse pai é meu conterrâneo, né? Pô, eu fui criado na Praia de Iracema, olhando para a estátua de Iracema e tal, né? Aí então, muito ligado ao Teatro José de Alencar e tudo, né? Enfim, ele faz uma aproximação que muitos críticos, né, acharam e acham que são antípodas, né? O Alencar, com aquele desejo, tinha aquele projeto, nós até conversamos sobre isso, né? São projetos diferentes, eu diria até complementares, né? Enquanto o Alencar tem uma visão plástica, espacial, né? Procurando expressar, né, a realidade brasileira, né? Desde do sulista, né, ao sertanejo,
e também momentos históricos diferentes, né, os seus romances históricos, né, indianistas e tudo mais, né, são projetos diferentes. São projetos diferentes, enquanto que o Machado se restringe, ele é o desvelador da brasilidade brasileira, né? Ele sempre está insinuando e demonstrando não só a brasilidade, mas a carioquice que você falou aí, né? Ora, se é carioca, é brasileiro, né? Que o Rio de Janeiro não deixa de ser uma síntese do Brasil, né? Mas estou me lembrando aqui que alguém disse que a casa de Machado de Assis não teria quintal, teria só a sala de visita, né? Enquanto que na casa de Alencar haveria um pomar grande, né? Frutas, árvores, vai encontrar até índios por lá no pomar dele, né? Entendeu? Essa seria a grande diferença. Mas o Alquimeno, com muita argúcia, ele mostra a grande proximidade existente entre os dois, além de terem sido grandes amigos, e havia uma admiração mútua, né, entre os dois. Alencar era 10 anos mais velho do que Machado de Assis, né? Mas há até uma imagem do colibri, né, que ambos usam para caracterizar o cronista, que eles dão início no Brasil no século XIX, né? Tanto Alencar quanto o Machado de Assis, eles usam a ideia do colibri, né? Que bica uma flor aqui, outra acolá, né? E tem rapidez, tem leveza, tem graça, e é esse o barato da crônica, né? Machado de Assis costumava dizer, né, a fórmula dele era falar das coisas graves de forma amena, de forma leve, e falar das coisas amenas de forma grave. Era a grande fórmula de Machado de Assis para a crônica, né? Bom, mas tem uma proximidade, claro, afetiva, né, muito grande, e o Machado, crítico, ele admirava demais, por exemplo, Iracema, que ele vai dizer que o futuro, né, dirá se tratar de uma obra-prima, no que ele acerta. Ele fala da conspiração do silêncio, mas haveria a conspiração da posteridade para consagrar José de Alencar, né? Ele admirava demais o José de Alencar, como depois essa admiração vai se transformar numa grande amizade ao filho do José de Alencar, que é o Mário de Alencar, né? Que foi objeto até de uma palestra do Eduardo Coutinho e da Tereza Cristina, sobretudo do Eduardo Coutinho, né, na nossa Academia Carioca de Letras, né? Então, em síntese, eu já estou aqui já estourando o tempo, vou passar a palavra aqui para o Jobim, de complementar a minha fala, né, e corrigir as minhas eventuais más interpretações, dada a esse extraordinário escritor Machado de Assis, a partir da leitura, né, extraordinária também do Alquimeno Baixo, realizada nesses dois livros importantíssimos sobre a obra do nosso escritor maior. Muito obrigado. Muito bem, então eu vou passar a palavra ao professor Alquimeno aí para fazer as suas observações sobre os comentários e questões levantadas aí pelo nosso companheiro Adriano. Em primeiro lugar, eu queria fazer referência a este trabalho, porque ele foi apresentado aqui nesta sala, no fatídico dia 29 de outubro de 2018, um dia depois do segundo turno. Eita. Então dá para perceber o astral baixíssimo em que estavam todos naquele momento. É um trabalho que eu reputo original, porque é um levantamento da atividade crítica de Machado de Assis, que ele desenvolveu durante uma boa parte da sua vida, com frequência e com regularidade, especialmente no caso da crítica teatral.
fazendo resenhas e com um rigor que levava até a falar da própria instalação dos teatros. Atento a coisas como, por exemplo, o cenário. Ele dizia assim, olha, aquele sofá já apareceu em tal qual peça, então ninguém aguenta mais ver as personagens sentando naquele mesmo sofá. Porque a atratividade crítica de Machado não foi reunida em vida. Quem primeiro fez foi o Mário de Alencar, com alguns trabalhos. Ao longo do tempo, especialmente nas últimas décadas, mais especialmente ainda a partir das publicações da Unicamp, nós começamos a ter contato mais frequente com essa atividade, mas sempre muito mais como antologia. Então havia um texto introdutório, havia notas, mas não havia o que eu me propus a fazer, que era uma espécie de voo rasante sobre essa crítica, em busca do que seria o princípio, que eu defendo que seja o da moderação, a partir, sobretudo, do artigo O Ideal do Crítico, que bem permite, no jogo de palavras, dizendo que, na verdade, Machado de Assis, ao falar do ideal do crítico, também fala do crítico ideal. Quer dizer, os princípios que ele defende seriam aqueles que deveriam nortear o trabalho do crítico. Bom, com relação ao livro hoje mencionado, eu também quero deixar, se ainda não ficou suficientemente claro, que o meu trabalho de levantamento dessas fontes de incompreensão não é uma defesa de Machado de Assis, como, por exemplo, foi feita pelo conselheiro, né, contra as acusações de momento, mas uma tentativa até de entender, não é, a fundamentação dessas restrições, porque algumas delas são bem infundadas, como é o caso do próprio Mário de Andrade, quando diz que Machado de Assis não dominava a psicologia do conto. Logo, quem disse que conto era tudo aquilo que o autor chamava de conto? Verdade. Então, a rigor, não haveria uma psicologia do conto. E nós temos contos de variadas modalidades. Nós temos um conto do Tchekhov, nós temos um conto do Poe, nós temos um conto do Berribê, nós temos contos para todos os gostos. Não há uma fórmula fechada. Esse é um erro de muitas das críticas, querer encontrar no autor o que ele não é. De certo modo, Machado também o cometeu quando falou do Castro Alves, criticando certo excesso. Porque a exuberância das imagens, né? Se o Castro Alves não fosse isso, ele não seria Castro Alves. Correto? Então, dizer, olha, a Machado de Assis falta isso, falta aquilo que a gente encontra em tal qual. Olha, peguemos a literatura universal, o grande romance do século XIX. Tolstói não é Dostoiévski. Dostoiévski não é Stendhal. Stendhal não é Balzac. Balzac não é essa de Queiroz. Essa de Queiroz não é José de Alencar. O que justamente a grandeza dessa modalidade, que se tornou a mais penetrante, essa abrangência, essa diversidade de enfoques. Se o Balzac escreveu a Comédia Humana, segundo ele, não é, elogiando o Scott, mas dizendo que ao Scott faltou fazer a história dos costumes, ele se propõe a isso. Mas não é aquilo a que Baudelaire, a que Flaubert se propôs. Uma outra ótica. Eu já disse, Zola teve um projeto muito claramente definido, um ciclo da sociedade francesa, num determinado momento. Outros voltaram ao passado, correto? É no romantismo que surge o romance histórico, como essa prospecção das origens da natureza. Aqui no Brasil, o nosso maior representante, que é Alencar, também usou o passado, mas no caso da vertente indianista, são inseparáveis as duas coisas, porque ambas respondem ao mesmo projeto de ir buscar uma identidade nacional. E, no meu entender, o indianismo de Alencar não é a mera exaltação do índio como o ideal de brasilidade. O índio de Alencar está lá no passado.
nos séculos XVI e XVII, cumprindo aquela função sacrificial. Quando Alencar se referia aos índios do século XIX, ele usou expressões como restos extintos, restos brutalizados da quase extinta raça. Ele não participou dos debates sobre o que fazer do índio. Porque o índio que interessava a ele era o índio lá da origem, aquele índio, não é, de Iracema, o índio de Peri, porque é ali que ele quer reencontrar as supostas origens da identidade nacional, de um misticismo positivo, reunindo o que o índio tinha de melhor ao que o português, como Dom Antônio de Marins, como Cecília, teriam de melhor. E não pura e simplesmente o índio. Tanto que no Guarani, é uma passagem pouco notada também, quando a Cecília tenta convencer o Peru aí, Peru não, o Peri, aí com ela até o acampamento lá dos brancos, ele disse não, ela o tratava bem, mas ele sabia que quando se fosse ao núcleo dos brancos, ele não seria bem tratado. Então ele renuncia à própria possibilidade de ser feliz, porque ele sabe que aquele choque de culturas seria fatal para ele. Quer dizer, observe que Alencar não faz essa idealização. Iracema sofre, é abandonada e morre. Né? Peri é tudo aquilo, mas Alencar pudicamente interrompe lá naquela cena final. O que aconteceu, não sei. Se fosse uma série, né, dessas da Netflix, aí nós teríamos o que aconteceu com Peri e Cecília, ou então o filho de Peri, o sobrinho de Cecília, a volta de... Não, mas ele pudicamente... Então, veja, existem essas coisas, não é, que não comportam esse tipo de julgamento, porque Machado não faz isso. Bom, se a gente for cobrar de tantos outros autores, eles também não fazem alguma coisa. Joyce também foi criticado porque não existe um visual. Segundo, não existia um visual, ele disse, mas eu sou míope. Quem? Joyce. Eu sou míope. Então, ele não teria essa capacidade de descrever grandes paisagens, que ele estaria mais atento aos sons. A Dublin que aparece no Ulisses, é como? A gente fica sabendo exatamente que tem coisas pitorescas? Não. Entendeu? Então, a minha preocupação foi defender no sentido de dizer, olha, tudo terra. Por exemplo, os modernistas, no caso do modernista, a minha curiosidade era a seguinte: se Machado é um campo de interesse incontornável, se o modernismo de 22 é outro campo de interesse incontornável, existe alguma oposição entre os dois? Os modernistas viram Machado como? Como elemento do passado, como eles fazem, por exemplo, com Alencar, com outros, ou como um possível precursor. Foi isso que me moveu a ver. Nos manifestos não há nenhuma referência a Machado. A Alencar, né? Alencar, debochadamente, né? É. As Virgens e tal, né? Pelo Oswald de Andrade. É. Ao ensejo das comemorações de centenário de Machado, é que os modernistas começaram a se manifestar. Mário, Oswald, etc. Entendeu? E no caso do Lima Barreto, ele estava muito influenciado pelo que à época se chamava de maximalismo, que era o marxismo. Né? E eu ousaria dizer, esse é um projeto que eu deixaria para as novas gerações, encontrar os pontos de contato de Lima Barreto com Machado de Assis, que são muito maiores do que supõe a vã filosofia dos críticos apressados. Talvez Lima Barreto não gostasse de ser parecido com Machado. Né? Agora, são temperamentos diferentes. Lima Barreto era sanguíneo, mas Lima Barreto concorreu 3 vezes à Academia Brasileira de Letras. Então as glórias mundanas também não eram desprezáveis para ele, não. Tanto que ele quis ser acadêmico. Né? Até num grupo aí, uma vez alguém colocou que Machado teria bloqueado a entrada de Lima Barreto na academia. Ele disse, olha, do mundo das pessoas ligadas a Machado de Assis, só quem poderia fazer isso era Brás Cubas.
Porque quando Lima Barreto concorreu, o Machado já estava morto há muito tempo. Ele concorreu, creio que pela primeira vez, em 1917. O Machado já tinha morrido. Então, eu quero dar uma contribuição, não no sentido de, por isso Mário de Andrade não tem importância, por isso Lima Barreto não tem... Não, é submeter ao crivo de uma análise mais serena, porque quando o Mário de Andrade começa a dizer, eu não gosto desse cara, já é uma avaliação impressionista. Ora, eu não posso dizer de um autor, não é que eu não gosto, não é? Eu gosto muito do Adriano Spínola como poeta, não é? E gosto tanto ou mais dele como pessoa. Mas poderia não gostar, né? Poderia ter alguma... Obrigado, poderia ter alguma coisa contrária a ele, mas não seria esse o motivo da minha crítica, da minha eventual crítica. Eu poderia até me omitir. Não vou falar nem bem, nem mal, antes pelo contrário, porque na matéria, pessoalmente, nada com certas coisas, em Minas Estado sempre esteve. Poderia adotar esse tipo de postura. Então, é essa tentativa que eu faço de fazer esse levantamento. Mas eu gostaria também que os outros ensaios merecessem atenção, porque eu proponho algumas coisas. Por exemplo, no ensaio sobre o Quincas Borba, eu proponho que nós leiamos a questão do humor e da ironia, vendo nos dois, não o mesmo procedimento, que é muito comum se falar assim. A ironia machadiana, o humor machadiano, eu parto de uma definição da Riberson sobre a diferença de humor e da ironia, e tento ver na arquitetura do romance qual a funcionalidade do humor e qual a funcionalidade da ironia. Talvez isso possa ser ampliado para a obra do Machado como um todo, ou de outros autores, porque são procedimentos diferentes. Pelo menos eu acredito que seja o humor é uma coisa, a ironia é outra. Tá certo? É isso. Muito obrigado. Bem, eu vou fazer só alguns breves comentários aqui, que nós já estamos adiantados aqui na hora, né? Em primeiro lugar, eu queria dizer o seguinte, eu dei aula de manhã, depois de tarde emendei num evento lá na casa, no gabinete português de leitura, lá no centro, né? E vim diretamente para cá, né? E quando eu cheguei no gabinete, no Real Gabinete, né? Um colega perguntou assim, você vai daqui direto para esse lançamento? Que livro que é? Aí eu disse assim, olha, Fontes para a Incompreensão de Machado de Assis e Outros Ensaios do Alquimeno Bastos. Assim, ué, mas se é incompreensão não precisa de fontes, né? É porque não sabia da referência que o Alquimeno declara logo no início, né? O diálogo que ele tem com o Galante de Souza, né, especificamente. E eu efetivamente achei muito interessante a ideia de que, porque incompreensões há, em relação ao Machado, realmente não precisa de fonte, né? Mas por outro lado tem fonte sim, né? Você tem uma certa estruturação de pensamento, né? E às vezes é até evocada pelas pessoas assim, em ocasiões mais informais, sem saber que tem toda uma tradição anterior que começou esse argumento lá para trás, né? Então esse argumento, por exemplo, sobre a questão de o Machado, supostamente, né, não ter se preocupado com a vida social brasileira, ele ser um cara distanciado de tudo isso, né? Que é usado, infelizmente, até hoje, né, repetido ad nauseam, né, mas não se tocam as pessoas, né, de que isso é algo que aparece lá desde o século XIX, né, e é repisado, né, e o Alquimeno escolhe aqui alguns desses, né, que começaram a argumentação, mas também alguns dos que depois continuaram. Então, por exemplo, o Silvio Romero, né, e depois o Otávio Brandão, né? Otávio Brandão. Pois é, Otávio Brandão, que era um percebão daqueles bem tradicionais, né? Mas é engraçado, né? Porque, assim, mesmo se você pensar em termos de
perceber, né, onde você imaginaria que estaria esse tipo de pensamento mais, digamos assim, engessado, né? Tem o que o Alquimeno mencionou aqui, o Astrogildo, né? O Astrogildo que pensa completamente diferente. Foi secretário-geral do partido, né? E ele disse assim, olha, é um equívoco essa história de achar que não tem nada de social aqui na obra do Machado de Assis, não é verdade? Mas é claro que sempre se poderá argumentar que o Astrogildo tinha uma relação muito pessoal, ele teve com o Machado quando o Machado estava agonizante, morrendo, né? E até relatos daquele jovem que foi lá ver, né? E aí, eis que aquele jovem era o Astrogildo. Isso foi registrado por Euclides da Cunha. Pois é, exatamente. E o Astrogildo, ele inaugura, inclusive para essa esquerda, uma outra visão, né, que é a visão de, não, tem, sim, olha só, presta atenção, porque você vai ver que tem ali, né, e que depois vai ser usado também pelo Schwartz. O Astrogildo, ele é a referência para o Schwartz, né? Então eu gostaria que você falasse um bocadinho também sobre isso. Eu sei que você parou lá no Otávio, porque você estava buscando ali o Otávio como desenvolvimento dessas teses do 19, né? A outra coisa que eu achei interessante, né, que o nosso companheiro Adriano trouxe aqui lá do fundo do baú, né, a angústia da influência do Harold Bloom, né? Ele próprio, Harold Bloom, sendo um admirador do Machado, mas um admirador das traduções do Machado, né? Porque obviamente das traduções do Machado. Sim. Você sabe que na obra do Harold Bloom, gênio, ele diz que aprendeu português para ler no original o Memórias Póstumas de Brás Cubas. Pois é, mas ele, na entrevista que ele deu, depois daquele Cânon Ocidental que ele deu para a Folha, aí a pessoa disse, como é que o senhor não conhece português suficiente para ler? Ele disse assim, olha, é o seguinte, eu leio com dicionário, coisa e tal, quer dizer, significando que não, né? Literalmente, né? E então, no caso da angústia da influência, né, essa história da desleitura, como você próprio disse, que desleitura, essa é uma palavra também que foi uma invenção do Arthur Nestrovsky, que foi ele que ele foi o tradutor do Harold Bloom naquela ocasião. Exato. E ele estava, inclusive, como diretor editorial lá da Imago naquela ocasião, que é uma tradução do inglês misreading, mas misreading, assim, primeiro, desleitura não existe em português, foi uma palavra, digamos assim, criada especificamente para tradução. E, por outro lado, porque misreading também significa uma leitura incorreta, errada, né? Assim, eu fiz um misreading da obra do Alquimeno, eu não entendi o que o Alquimeno quis dizer, né? Mas, como se tratava de um misreading, um movimento assim, produtivo, no sentido de você estar escrevendo, transformando o que o cara quis dizer, ainda que isso signifique que você não está sendo fiel à linha que ele queria que você seguisse em relação ao que ele disse, que isso seria uma coisa positiva, né, específica, né? E é interessante que o Alquimeno pega como um dos exemplos que eu acho muito saboroso o Grieco, né? Porque o Grieco é hilário, né? Porque ele faz aquelas listas, né? Você não chamaria de lista aquilo ali? Aquelas listas assim, né? Mas assim, são coisas assim que você diz, meu Deus, então daqui a pouquinho esse cara vai dizer o seguinte, bom, então o Machado copiou aqui todos aqueles que falaram de amor, né? Porque se tem amor toda a poesia ocidental, né? Então, se ele usou amor, trata-se de uma influência em relação a todos esses fica declarando a ironia e o humor porque os outros praticavam. Pois é. É um trabalho extraordinário de pesquisa, mal aproveitado. Mal aproveitado, aquilo é mal aplicado, né? Uma baboseira, né, basicamente. Então, e que de alguma maneira tem uma relação com o que também estava na moda na ocasião, que era um modo francês de abordar a literatura estrangeira via
principalmente a literatura comparada, que é muito trabalhada em cima dessa questão de influência, que, na verdade, não é uma coisa compreensível, mas tem o seguinte detalhe: ainda que você admita que o Machado pegou coisas diretamente, ele não nega isso, né, de fulano, de Beltrano, de Ciclano, a questão é a seguinte: o que foi que ele fez com isso, né, entendeu? E ele fez uma outra coisa, o Afrânio já dizia essa coisa aí, a teoria do molho, né, quer dizer que você pode até ser a mesma comida, mas o molho não é o mesmo, né, literalmente. Então eu queria que você falasse mais um bocadinho aí sobre essas duas coisas aí, para a gente encerrar a nossa sessão aqui, já parabenizando a você pelo livro e esperando o terceiro volume aí, né? Porque já teve o primeiro, esse é o segundo, tem o terceiro, para o qual espero que essa nossa fala aqui contribua para você se inspirar, né? Eu só queria acrescentar uma coisa com relação, eu falei aqui naquele capítulo 123, o verdadeiro Coutrin, né? Que ali ele denuncia ironicamente, né, a escravidão no Brasil. Me lembrei aqui de que o Machado de Assis tem um conto, mas é um conto que está denunciando claramente a escravidão, que é o pai contra a mãe. Sim. Pai contra a mãe. Então está ali, é explícito até a crítica que ele faz à escravidão. E aí, as pessoas pouco mencionam esse Não, conto. agora está até mais na ordem do dia atualmente, né, por conta dessas novas pautas, né, mas não era um conto muito... É impressionante os outros, Porque, exatamente, no intuito dessa defesa, aí os pesquisadores começam a ir buscar, não é? Às vezes, talvez até amplificando, não é? Do Machado, ele não foi um militante. Claro que não foi. Militante foram o Zé do Patrocínio, os Gano, não foi um militante. Claro. Agora, daí a pensar o contrário, o trabalho dele no Ministério prova perfeitamente que os despachos dele nessas questões de matrícula de escravo eram todos nesse sentido libertário. Tá? Mas eu não quero nem cair de defender o homem Machado de Assis, porque justamente eu estou criticando, né, o se levar para a obra essa possível aversão. Né? Por exemplo, o Jorge Amado, no ABC de Castro Alves, ele faz uma avaliação de Machado de Assis terrível. Machado de Assis era invejoso, era incapaz de elogiar alguém, ele teria, não é, agradado a Alencar, porque Alencar era o grande nome da literatura brasileira, etc, 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 etc. A propósito do episódio da passagem de Castro Alves aqui no Rio, não é? Que eu também já escrevi, se chama Conspiração do Talento, as cartas de Machado, de Alencar e Machado de Assis. No discurso de posse na ABL, o Jorge Amado diz que a literatura brasileira, o romance brasileiro, deriva de dois grandes rios, afluentes, Alencar e Machado. Ele se considera um afluente de Alencar, mas faz justiça justamente mostrando, como você mencionou ainda há pouco, que foram projetos diferentes. Alencar atirou em todas as direções, no passado, no interior, na vida urbana. Esse homem teve uma coragem extraordinária. O seu último e inacabado romance, nas mãos de um psicólogo, um psicanalista, era um prato feito, aquele Ressurreição, a transferência de sentimento. A moça, não é, que admirava o viúvo que morava de frente pela sua viuvez. Quando ela vê uma imagem sentando à mesa com o viúvo, ela fica indignada. Aquilo era traição, não sabe que era uma estátua, que o marido fiel. Depois ela se relaciona com o marido, com o viúvo, e aí é como se ela estivesse se traindo. Veja, é de uma complexidade psicológica muito grande. Agora, Alencar não tinha essa vocação. Alencar era dos grandes painéis, das paixões, como um bom romântico, afinal de contas. Como um bom romântico. É como eu disse ainda há pouco. Se nós formos cobrar moderação a Castro Alves, ele não é mais Castro Alves. Né? Castro Alves era aquele que na poesia lírica falava em
prazeres divinais, gozos do império, séculos de delírio. É isso. Nunca ele faria uma poesia, aquela que o Mário de Andrade disse do Álvares de Azevedo, poesia do amor e medo, do complexo do amor e medo, aquela projeção da amada num ponto inacessível. Não. Castro diz lá, afrouxa a luz da alabastrina lâmpada, lambe voluptuosos teus contornos. Ele fala de seios, ele fala de pés, ele fala do corpo feminino mesmo. É ele. Se está bom ou ruim é outra história. Agora, eu querer... Não, Castro, modelo. Peraí, não faça isso não, você está exagerando. Olha, Machado, tem eu menciono aqui, o que diz que Machado só foi falar da natureza aos 40 anos, isso morando no Rio, como se fosse obrigatório. Então, já a abertura do Quincas Borba, o Rubião está lá, na janela da sua casa em Botafogo, olhando a enseada. Ele está extasiado, mas não com a enseada. Está extasiado com a própria condição. Ele pensa, o que eu era um pouco tempo atrás? Professor. Agora eu sou capitalista. Olha só, olha a extensão disso. Quer dizer, a paisagem, ela está lá, mas ela está a serviço da interioridade psicológica das personagens, né? Quando o Bentinho e o José Dias vão ao passeio público, que o José Dias quer conversar com ele também dá umas indicações de local, de pessoas, mas o que importa, ou pelo menos o que mais importa, é o que os dois estão pensando, o que os dois estão falando. Meu Deus, isso é ele. Correto? Então, para mencionar alguns dos grandes, né? Pô, Tolstói era panorâmico, Tolstói era horizontal, Dostoiévski vertical. Se Dostoiévski quisesse ser horizontal, também não conseguisse. Se Tolstói quisesse ser vertical, também não conseguisse. A grandeza dos dois está nisso. Exato. Correto? Então, a minha intenção, de fato, era essa. Agora, essa virada que começa com a astrologia do Pereira ainda não se fez justiça suficiente, sobretudo porque era um homem de esquerda, comunista, não é conselheiro do secretário, e foi o primeiro que teve a argúcia de perceber que Machado não era isso que dizia. Ele não era indiferente, ele tinha um modo peculiar de tratar essas questões. Correto? Então, depois vem... Eu tenho algumas restrições ao trabalho do Schwartz, apesar de todo o brilho, não é? Porque eu também vejo assim uma preocupação de encontrar uma espécie assim de percurso compreensível. Por exemplo, a virada para as Memórias Póstumas de Brás Cubas, muitos explicam ou por uma crise pessoal, doença que o levou a se tratar de Altenburgo, ou uma desilusão com a política nacional, fracassada a política de conciliação, e não se para pensar, talvez, que ele pensou, ele disse o seguinte, peraí, eu vou dar uma outra guinada. E o Machado das Memórias Póstumas de Brás Cubas, eu acho que já está dentro do Machado de Amon e Aluva, com uma fruta dentro da casca, ou a casca dentro da fruta. Porque o que é Amon e Aluva? Né? Não a indecisão da heroína, mas o cálculo entre dois homens muito diferentes. Num dos contos, desse que eu falo do erotismo, que esqueci agora. É um trio, fala do trio, né? Trio lá menor. Trio lá menor. A moça tem dois pretendentes, um é jovem e o outro já é um homem maduro, velho para os padrões da época. Talvez já tenha chegado aos 50 anos. Né? Ela admira os dois, mas ela parece que se admira mais a ela mesma. Então ela não se define. Os dois acabam cansando. Né? E vão embora, ela fica sozinha. Correto? Então veja, ela procurava num o que o outro tinha, procurava no outro o que um tinha, e não conseguia encontrar nos dois aquilo que talvez ela só existisse para ela mesma interiormente. Essa me parece a tônica de muita, talvez a maior parte da obra de Machado. Né? Essa
concepção da vida como irrealização. As personagens sempre... Por exemplo, o erotismo eu vejo como situação limite. Falei da Missa do Galo, falei de uns braços. É sempre assim, não é? Nós temos a ambiência, é o mais importante. Esse ensaio, ele, na verdade, nasceu de um trabalho acadêmico. E aí você sabe que na academia a gente tem que citar algumas fontes. Então, o meu conselho de erotismo eu fui buscar em Bataille, fui buscar em Freud, fui buscar em Marquinhos, mas é óbvio que para o trabalho em livro é melhor deixar isso de lado e acreditar mais em mim mesmo. Não é? Mas o que eu vejo, o ponto de vista que eu sustento é esse, né? Quer dizer, é a ambiência. Machado é isso. Então, ele jamais escreveria os Três Mosqueteiros. Imagina, um provinciano chega a Paris e em 24 horas ele já arranjou 3 ou 4 duelos, não é? Já fez não sei quantas coisas. Não, o ritmo é outro, muito mais ponderado. De modo que eu acho, claro, essas revisões todas, o interesse, sobretudo, né, em ver a obra de Machado, não sobre uma ótica. Por exemplo, muitos desses críticos, é uma coisa também paradoxal, eles estão metendo mal em Machado de Assis e falam do ilustre escritor, a glória das letras nacionais. Parece que existe aí um inconsciente que de repente aflora a despeito da intenção deles de diminuir os méritos do autor. Ora, se Machado não é bom romancista, se Machado é mau contista, se Machado é isso mais aquilo, então por que ele é um ilustre escritor? Por que ele é a glória das letras nacionais? Parece até que as letras, é aquele conceito da bela letra, né? Como se fosse possível alguém escrever, entre aspas, bem, sem dizer coisas importantes, sem construir uma obra importante. Quer dizer, o beletrismo seria o beletrismo, coisa que, pelo amor de Deus, é exatamente o oposto de Machado de Assis. Se há um autor que está longe, quilômetro de distância do beletrismo, é Machado de Assis. Sem dúvida. Muito bem. Obrigado a todos os que vieram, obrigado aqui aos colegas aqui de mesa, obrigado muito ao autor, que é uma razão de nós estarmos aqui, e a todos os que comprarem o livro, todos serão muito bem-vindos. O João César, o representante da casa, disse, eu gostaria de saber se eu posso deixar para o acervo da casa. Vai, claro. Então, Sem dúvida. Obrigado. Vamos lá. Grande autor.